Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, aqui é o professor Nelson França e eu vim para mais um vídeo de sacadas. Ontem eu coloquei na minha fanpage do Facebook, essa que está aqui atrás, sem segundas intenções, está aqui atrás, uma enquete, né, dizendo que amanhã, no caso hoje, eu faria 2 lives aqui no Facebook e gostaria da sua opinião sobre o tema. E eu coloquei 4 temas para 2 lives. E 2 temas foram bem disputados, bem disputados. O tema da letrinha D, deixa eu aumentar aqui para você ver, da letrinha D, o 5º constitucional, e o tema da letrinha B. Foram bem disputados. A letra D, o 5º constitucional, venceu por pouco, com 20 votos contra 17 votos de B. Então, o que acontece? Nós temos 2 temas dominantes, D e B, então hoje nós faremos 2 lives aqui no Facebook sobre esses 2 temas. E, bom, se você está ao vivo agora, se você está me vendo nesse exato momento, bota aí um coraçãozinho, bota aí um curtir, um amei ou coisa parecida para que eu possa... temos 11 pessoas ao vivo, 10 agora, um foi embora. Bota um curtir, bota um like, deixa um comentário, mas também e principalmente aproveita, faz a tua pergunta, né? Se você tem alguma dúvida, Nelson, eu não entendi, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre aquilo, e essa é a hora, já que eu estou ao vivo, você pode escrever aqui embaixo mesmo, né, a sua dúvida, tá bom? Ok? Eu vou começar agora pelo 5º constitucional. Vamos lá, 5º constitucional, onde estamos? O 5º. 5º constitucional. Meus amores, nós temos aqui o organograma do Poder Judiciário, que em outra live, se você for no meu Facebook, você está no meu Facebook, claro, se você rolar o meu Face para baixo, você vai ver que nos últimos 2 dias eu fiz 2 lives por dia, sempre com um assunto muito cobrado para concurso público. E lá, numa dessas, acho que na segunda do primeiro dia, eu coloquei o organograma do Poder Judiciário. Os juízes estaduais, os juízes federais, os juízes trabalhistas, os juízes eleitorais e os juízes militares. Falei mais, falei que o recurso do juiz estadual vai para o Tribunal de Justiça, do juiz federal vai para o TRF, do juiz trabalhista para o TRT, do juiz eleitoral para o TRE e do juiz militar para o TM ou TJM, se houver. Lembrando que só existe tribunal militar nos estados com mais de 20 mil militares, tá certo? Bom, fulaninho perdeu a ação e ele quer recorrer. O recurso do TJ vai para onde? Vai para o STJ. E do TRF, Nelson? STJ também. O recurso do TRT vai para o TST. E do TM? E do TRE? TSE. Do TM? STM. E, acima de tudo de todos, em último grau de recurso, o STF. O CNJ não aparece nesse organograma aqui, porque o CNJ não cabe recurso judicial para o CNJ. Tá certo? Ok? Diante disso, eu gostaria que você percebesse que alguns tribunais eu destaquei de laranja. Alguns tribunais estão na cor laranja, agora circulado por rosa. Pois bem, esses tribunais, eles obedecem à regrinha do 5º constitucional. Como assim, Nelson? 1/5 desses tribunais não são de juízes promovidos por antiguidade ou merecimento. A regra é essa. A regra é que o juiz estadual aqui, por exemplo, ele será promovido por antiguidade ou merecimento. E essa promoção pode fazer com que ele chegue ao TJ, ou com que ele chegue, juiz federal, ao TRF, ou que ele chegue do TRE para o TSE, ou do juiz militar para o TM, se houver, do TM para o STJ. Mas os tribunais em laranja, eles não são compostos só por juízes promovidos por antiguidade ou merecimento. Não. Na verdade, o STJ também não. Nenhum deles, na verdade, só que os de laranja respeitam essa proporção de 1/5. Como assim? 1/5 dos membros do TJ, por exemplo,
do TST, por exemplo, do TRE, por exemplo, do TRT, enfim, um quinto desses tribunais em laranja são compostos por ex-membros da OAB ou ex-membros do Ministério Público. Nelson, eu não entendi absolutamente nada. Como assim? Bom, vamos imaginar um tribunal de justiça, tá? Aqui em Pernambuco vai ter o concurso do Tribunal de Justiça, então eu vou pegar ele como exemplo, tá certo? Mas você pode falar do TRF, você pode falar do TRT. Vamos pegar o TST. Pronto, o TST ele é composto 30, 103 por 27 membros. Um quinto de 27 membros não fez concurso para juiz. É um ex-membro da OAB ou um ex-membro do Ministério Público. Promovido, não é bem uma promoção, né? Que sofre a ascensão. Também não é a exceção. Que é destacado, convidado para se tornar ministro do TST. Percebe? Um quinto do Tribunal de Justiça do seu estado. Eu não sei quantas pessoas tem no Tribunal de Justiça do seu estado. Aqui tem 52 desembargadores. Um quinto de 52. Quanto é um quinto de 52, Nelson? Eu sou ruim de matemática, né? Advogados não sabem fazer cálculos. Advogado, eu costumo dizer em sala de aula, ele só sabe fazer 3 cálculos. Quanto é 20% de um valor, 15% de um valor e 10% de um valor. E eu, particularmente, sou tão ruim, mas tão ruim, que quando eu cobro, como advogado, quando eu cobro 20% e o cliente pede para fazer por 15%, eu faço logo por 10%. Mas, brincadeiras à parte, enquanto eu contava essa piadinha infame, eu estava fazendo aqui um cálculo, e um quinto de 52 é 10,4. Como não existe 0,4 desembargador, eu tenho que arredondar sempre para cima. 11. Um quinto de 52 dá 11. Da próxima vez eu vou fazer o cálculo antes de entrar ao vivo. Não fica tão espontâneo, mas... Bom, enfim, vou fazer cálculo antes não. Vou me preparar só no que importa. Então, 11 desses 52 desembargadores, eles são originários da advocacia ou do Ministério Público. Vamos imaginar que, sei lá, botar aqui do lado, 6 são da OAB, 5 do Ministério Público. Aí quando um desses 6 da OAB se aposentar, um desses caras se aposentou, aí o Ministério Público vai fazer a chamada lista sêxtupla. Vai escolher 6 membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, notável saber jurídico e reputação ilibada. Desses 6, o tribunal em questão, no meu exemplo, o TJ, vai escolher 3, formando a lista tríplice. E desses 3, o chefe do executivo, como eu estou falando de um tribunal estadual, o governador do estado, vai escolher o sortudo, o cara que vai deixar de ser membro do Ministério Público e vai passar a ser um desembargador. Certo? Ok? Agora eu quero que você tome muito cuidado com o caso do do STJ. O STJ não é um dos tribunais que está em laranja, perceba. Antes disso, deixa eu só ver se tem alguma perguntinha aqui. Se tiver alguma dúvida, eu paro e já respondo. Deixa me ver. A Angélica tá rindo, não sei exatamente de quê, mas seja bem-vinda, Angélica. Edmiriam, seja bem-vinda. Bom, não temos perguntas. Mas nós temos a May, a Adna e Renata Araújo botaram a May. Edmiriam, Júnior, Francisco, Maria, Angélica, Matheus, Ione, Rodrigo e Douglas. Douglas sempre presente aqui. Abraço, Douglas. Bom, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí que eu volto depois, tá? E se puderem colocar o like ou o amei, agradeço também. Isso mostra para o Facebook que o conteúdo é interessante, tá? Isso é importante para mim. Bom, enfim, voltando aqui, o STJ, ele não está circulado de laranja. Ele não respeita a regra do 5º constitucional, mas o STJ respeita a regra do terço. Não é um quinto, é um terço. O que, Nelson? Tá vendo isso aqui, ó? Eu estou transportando ele para cá, tá? O STJ ele é composto por, no mínimo, 33 ministros. Atualmente nós temos o mínimo 33 ministros. E desses, no mínimo 33, 1/3 vem de desembargadores dos TJs promovidos por antiguidade
ou merecimento. 1/3 de 33, essa conta eu sei fazer, 11. Outro terço vem de juízes dos TRFs, se você preferir, desembargadores federais, que dá 1/3 de 33, 11. E o terceiro terço, veja que não é 1/5 constitucional, é 1/3 constitucional. O terceiro terço, 11, vem da advocacia ou do Ministério Público. Eu vou dar o mesmo exemplo, só que agora de forma invertida. Imagina que o Ministério Público tem 6 membros e a OAB tem apenas 5, certo? Aí um dos membros do Ministério Público faleceu, ou pediu exoneração, ou aposentou-se, não importa. O Ministério Público vai ficar com 5 e a OAB vai fazer a mesma coisa, ó. OAB, botar aqui por cima. OAB vai fazer a lista sextupla. Desses 6, meus amores, o STJ vai escolher 3. Estou fazendo por cima de propósito. E desses 3, na lista tríplice, o chefe do executivo, agora é um tribunal federal, não é? O chefe do executivo aqui seria o presidente da República e escolhe o sortudo, que deixa de ser um reles advogado e passa a ser um ministro do STJ, sem nunca ter feito concurso público na vida, talvez, diga-se passagem. Ele passa a ser, logo, de cara, ministro do STJ. Os outros tribunais têm membros da OAB, membros do Ministério Público? Sim, tem, mas não é nessa proporção de 1/5 ou 1/3. Nelson, e o STF? O STF tem algum membro? Não, o STF pode sim ter membros do Ministério Público, ou da OAB, mas em todos esses casos, tanto o membro do Ministério Público quanto, aliás, qualquer membro, né? Qualquer membro do Supremo, ele é escolhido livremente pelo presidente da República, certo? Não tem que ter um quórum de advogados e um quórum de Ministério Público. O presidente escolhe quem ele quiser. Pode ser juiz, pode ser advogado, pode ser promotor, procurador, pode ser quem ele quiser, desde que tenha notável saber jurídico, reputação ilibada, seja brasileiro nato e pelo menos 35 anos. Esses são os requisitos para ser ministro do Supremo. Os outros têm que ter 10 anos de carreira, tem que ser brasileiro, tem que ser formado em direito, mas para o Supremo, qualquer um que o presidente quiser, tá valendo. Ok? Bom, eu vou dar um refresh aqui, um reply, um sei lá o quê, para ver se tem alguma dúvida. Olá, Nelson. Olá, Bruninha, como é que vai? Olá, Dacotinha. Angélica. Dacotinha. Bom, não entendi, Angélica, se era uma pergunta. Bom, enfim. Perfeita explicação, muito obrigado. Bora, mestre, vamos em frente para boa. Vamos sim, Eduardo. Deixa eu dar aqui um refresh para ver se tem alguma pergunta. E se não tiver, a gente já encerra. Bom, 15 pessoas ao vivo, para mim isso é um recorde. Deixa eu diminuir o zoom. Ok, comecei meus estudos de constitucional com você, na época no LFG, muito bom. Ô, Júnior, bom rever você aqui, da época do LFG. Adna, depois da sabatina da filha do Fux, ficou mais difícil ter fé no quinto. A política, ela existe, Adna, mas se você olhar a vida pregressa dela, ela é uma mulher respeitável no mundo jurídico. É claro que para ela chegar lá, ela teve, né, uma influência política, como todos têm. Não é o fato dela ser filha ou sobrinha ou apadrinhada, né? Mas ela é competente, ela é respeitável. A gente só não pode realmente, como eu entendo o seu ponto de vista, cair na ingenuidade de achar que todos no nosso país têm as chances iguais. De fato não tem. Não é? Bom, pessoal, é isso. Hoje à tarde, deixa eu ver, hoje à tarde, meu Deus, cadê? Não, hoje à noite, hoje à noite, lá pelas 10 da noite, horário de verão, eu vou fazer mais uma sabatina com o outro ponto que vocês pediram, que era a súmula vinculante. Certo? Súmulas vinculantes. E eu vou disponibilizar um e-book sobre súmulas vinculantes. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal aí da casadinha, pessoal que já é da minha isolada, deve estar assistindo esse vídeo dentro da área de membros, né? Se não estiver assistindo ao vivo, está na área de membros.
E é isso, qualquer dúvida vocês têm um e-mail exclusivo para mim. E quem não é da casadinha, não tem problema. Quem não é da casadinha, você pode simplesmente colocar sua pergunta aqui embaixo. Tá certo? Beijo no coração de todos. A gente se vê à noite em mais um vídeo de sacadas. Fico por aqui. Tchau, tchau, pessoal.